como você avalia a corrupção na sociedade brasileira. Aí o candidato, desavisado, viu você. Então achou que a pergunta era pessoal. Em primeira pessoa. Escreveu em primeira pessoa e foi eliminado. Então, não chega a ser pegadinha, mas, digamos assim, no meio do concurso, as pessoas chamam de pegadinha. Eu não gosto muito deste termo, porque você não pode colocar em primeira pessoa um texto, a não ser que você vai escrever uma redação de correspondência oficial, aí o gênero em primeira pessoa, uma procuração. Eu praticamente não escrevo, mesmo assim, eu sou autora de livro e praticamente eu não escrevo em primeira pessoa, muito pouco. Sim. Eu estava escrevendo um documento, lembrando agora, e eu estava sempre em terceira pessoa. Destaca-se isso, aborda-se isso. Aí, no final, eu estava escrevendo para uma pessoa assinar. Aí, no final, ela disse, não, tem que colocar em primeira pessoa. Decido, porque era um documento em que a pessoa ia decidir. Não era eu que ia decidir, era a pessoa que eu estava tipo estagiando, vou contar assim, né? Então, eu estava preparando o texto para ela. Ela me contratou para preparar o texto, um texto técnico em que ela ia decidir. Entendi. E aí, no final, eu usei o primeira pessoa, porque realmente, né, era um documento porque a pessoa ia decidir. E, às vezes, eu encontro em texto, no momento da correção. Aí, quando eu digo, opa, você é advogado, né? Aí eu pergunto ao aluno, o aluno diz, não, porque eu trabalho assim. Pois é, lá no seu gênero, ok. Mas no concurso público existe o princípio da impessoalidade. Isso. Aí, infelizmente, você seria eliminado, né? No caso, aí era um treinamento. O ruim é quando é lá na prova. Aí o candidato ainda quer entrar com recurso e não cabe recurso. Não pode. Infelizmente. Agora, quanto aos temas, Elton, os temas podem ser técnicos, né, específicos da área, tipo um concurso para a polícia, temas específicos da área policial, por exemplo, ou pode ser temas de atualidades. Esse edital, ele indicou qual tema? Tema de atualidade. Tema de atualidade. E a nossa banca FGV, ela gosta de temas políticos. O tema corrupção, que eu falei ainda há pouco, ele não é exatamente a mesma frase, mas o bloco corrupção já apareceu. Um tema que eu tenho, assim, eu acho interessantíssimo, que é o tema do TJ do Ceará. Vocês podem, inclusive, procurar, que era o aluno colocar, o que você... Fugiu o termo agora, mas era mais ou menos assim. Quais características você indicaria para uma pessoa assumir a presidência do STF? Olha, que interessante. Então, dava a base jurídica. Sim. Então, o aluno, usando a base jurídica que aprendeu com o conteúdo programático de direito, né, de administrativo, de constitucional. Sim, e colocava na discursiva. E era um tema de atualidade. Exato. Conduta. Né? Muito interessante. Então, temas de atualidade. Mas vamos tentar fazer um link. Dentro do conteúdo programático de MPU, a gente tem, por exemplo, sustentabilidade. Sim. A gente tem direitos humanos. Sim. Então, pode ter um tema de atualidades que envolva alguma argumentação do que ele já estudou. Com toda certeza. E a banca adora fazer isso. Esses UTJ, os alunos adoraram. Em função disso, poxa, você estava na prova objetiva, eu digo exatamente. Então, se a gente for observar, pega um tema sobre saúde pública, nós temos base jurídica. Meio ambiente, base jurídica. Aí a pergunta que vários alunos, início de ano já começou, o TIACOP. Não é porque está no Brasil, e nós estamos em Belém também do Pará, quem está assistindo, nós estamos em Belém do Pará, não é o evento que vai designar que vai cair o tema, não é um bloco temático. Isso. Então tem o meio ambiente. A questão das mudanças climáticas, a gente está sentindo, né? Exatamente. Agora não é mais teoria, não é mais leitura. Exato. Agora a gente está sentindo na pele as mudanças climáticas mesmo, né? Então temos que ter esse cuidado de ficar esperando o tema, não... Acaba gerando uma ansiedade no aluno, como eu falei anteriormente. Então a redação tem que ter esse cuidado em função de os blocos temáticos. Eu tenho saúde, educação, tecnologia, não podemos deixar de fora. E aí a gente estava até conversando antes da entrevista que em administração pública veio temas de inteligência artificial, automação. Sim, blockchain. Então pode ser um tema... A moeda digital, por exemplo, é um belo tema. Todo esse contexto que nós ouvimos e vimos agora também é um belo tema, porque mexe num sistema financeiro no Brasil. Então, o aluno ele acaba observando que em outras áreas ele vai ter um conhecimento, um pré-requisito para ele abordar. E é muito importante, candidato, você não ficar preocupado com o que vai cair. Às vezes o aluno chega uma ideia e diz, porque eu não tenho conhecimento profundo. E quem tem? Então você precisa ter noções básicas para produzir um texto. Ninguém vai pedir uma tese para vocês assim, isso. como se fosse num doutorado. Não, é que você discorra a respeito de. E o cuidado, quando a banca perguntar, você não é para usar a primeira pessoa.
É o entendimento da sociedade, é o entendimento